Tem uma outra frase que você falou que me chamou muita atenção, porque eu falo muito isso pra mim mesma, que é: esse é um problema da Carol da semana que vem ou do futuro. E eu acho que a gente, né, na verdade, a gente tem vidas muito agitadas, assim, né? Sempre que eu mando mensagem pra Carol, ela, nossa, tá uma loucura, mas tá tudo bem. E aí, então, isso reflete muito quem você é e quanto você realmente gosta dessa rotina muito caótica. Mas o que você pode falar um pouco sobre essa frase, principalmente para quem está em casa, e quais os benefícios que ela traz para a nossa vida, né? A gente tem muitas conexões sobre como ter menos ansiedade no mundo atual que a gente vive. Enfim, a gente que tem essa ânsia por fazer dar certo, ou alcançar o nosso sonho, a gente passa por momentos bem difíceis mesmo de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Mas se eu pudesse falar um pouquinho mais dessa frase, eu acho que ela foi muito bem colocada aqui. Maravilha, Ká. Então, assim, ao mesmo passo que não dá pra criar ansiedade, a gente precisa se planejar. Então, se eu sei que é um problema da Carol ou da Ká da semana que vem, nós sabemos que a gente precisa fazer. Tá lá, tá num quadrinho da agenda, tá escrito num post-it, tá salvo no Google Drive, está em algum lugar escrito que você tem que fazer, então não sofra. Você vai fazer na quarta da semana que vem, não fica pensando até lá, a não ser que você tenha que se planejar. Então, se planejar é importante, mas sem sofrer com o processo. E aí tem uma série de livros que trazem referências sobre isso, né? Por exemplo, As Cartas de Bezos, do Jeff Bezos, fundador da Amazon, ele fala que tem decisões do tipo A e tipo B. Decisões do tipo A. Alguém vai morrer se você decidir mudar essa caneca daqui para lá? Não, é só uma questão visual. Então eu falo pro meu time, toma a decisão baseado na cultura e no que você sabe e faça. Não fica dependendo de mim para tudo. Ok, mas é uma decisão tipo B. Não, realmente nós vamos causar um prejuízo gigantesco, a gente vai ter um problema de imagem. Então, pera, vamos colocar a bola no chão e chamar mais pessoas para essa decisão. Então, organizar aquilo que é realmente crítico do que não é importante. E tem uma outra referência, eu gosto muito de leitura também. Então, tem um livro que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E ele traz um quadrante. Eu não lembro exatamente o quadrante, mas é mais ou menos assim. Uhum. Aquilo que é urgente, importante, legal e cortável. É mais ou menos isso. Não são essas palavras, mas aquilo que é urgente é apagar incêndio. E normalmente não é isso que muda o seu drive e a sua vida. É aquilo que você tem que fazer porque você nem consegue pensar. É isso que você precisa organizar e delegar, cortar, entender o porquê do incêndio para não acontecer de novo e trabalhar naquilo que é importante, que é o que realmente muda resultado. Aquilo que é legal, você pode deixar para depois e aquilo que é cortável, corte. Porque a gente cai na bobeira de abraçar o mundo e quando você olha, você pensa, por que eu tô fazendo isso? Não faz sentido nenhum. Muda a minha vida? Faz eu bater meta? Faz eu reduzir algum tipo de custo que vai mudar o drive da empresa? Não, então corta. Ótimo. Então é um pouco disso, sabe? Organização estruturada e não sofrer por antecedência com aquilo que eu posso resolver na semana que vem. Sabe que um dos pilares do nosso propósito aqui no ElevaCast é a palavra consciência. Por quê? E essa é até uma frase de uma das palestras minhas que eu mais gosto, assim, que a gente fala sobre equilíbrio. E aí tá todo mundo esperando que eu fale como a gente vai alcançar o equilíbrio, etc. E a primeira coisa que eu falo é: o equilíbrio não existe. E as pessoas ficam, tipo, com a cara no chão, como assim? Aí eu falo, gente, é verdade. A gente passa a maior parte do tempo falando que a gente tá buscando equilíbrio, mas a verdade é que o equilíbrio não existe. Então, ou você tá fazendo uma coisa, ou você tá fazendo outra. E a vida é como se fosse aquele palhaço equilibrando os pratinhos no circo. E a verdade é que existem pratinhos maiores que outros, mais pesados que outros, que estão em outra altura que outros, girando em velocidades diferentes. E a gente passa parte tentando entender o que precisa cair, o que não pode cair, por assim em diante. Mas mais do que isso, e ter consciência dessa situação toda, de você estar consciente de que você não consegue equilibrar todos os pratinhos na mesma altura e nas mesmas condições. E para isso, a gente precisa entender o que é priorização. Então, acho que conecta muito com essa matriz, essa visão. Então, o que eu preciso priorizar? Qual pratinho é mais importante nesse momento? E uma outra segunda fala que eu digo também é que não tem como separar profissional do pessoal. A gente é uma pessoa. É lindo esse discurso, mas ele é impossível. É claro que eu não vou deixar uma coisa gigantesca impactar que aconteceu no meu trabalho, na minha vida pessoal, ou talvez, enfim, uma perda ou algo muito difícil no pessoal impactar por muito tempo o nosso profissional. Mas acontece. Então a gente tem que entender e ter consciência de falar:
respira, tá tudo bem, mas tem coisas que eu vou ter que resolver primeiro que outras, e faz parte, né? Então, obrigada por essa colaboração. Já até anotei aqui o nome do livro, porque eu quero ler, se eu não li.